Olá! Continuando nossa série de vídeos informativos, hoje eu falarei sobre divórcio. A pergunta que tenho ouvido bastante: o que eu preciso para me divorciar? Primeiro, quais são os tipos de divórcio? Existe o divórcio judicial e o extrajudicial. Quando que você pode fazer o divórcio? Em cartório ou quando o divórcio terá que ser judicial? Então vamos separar, vamos falar primeiro do divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial é aquele feito em cartório por escritura pública com a presença do advogado. Então o que você precisa? Precisa estar de comum acordo, em relação à partilha de bens, ou mesmo se não tem bens, mas os dois concordaram em ir ao cartório e assinar o divórcio. Aí nesse caso não tem filhos menores, você pode fazer diretamente no cartório. Você já vai ao cartório com o advogado e já sai lá com a sua certidão de divórcio na mesma hora, se você quiser. E a duração é em torno de 40, 50 minutos, dependendo da fila. Agora, o divórcio judicial. Quando que o divórcio será judicial? Quando ele tiver, os cônjuges, que estão se separando ou que já estão separados, tiver filhos menores, ou eles não estiver concordando, com a separação ou com a partilha de bens, que geralmente às vezes tem um que quer separar, o outro não quer. Então, nesse caso, precisa ser judicial. Aí então existe o judicial litigioso e o judicial consensual. Litigioso é quando não concordam com a separação ou com a partilha de bens. E será consensual quando os dois estão de acordo, têm filhos menores, mas acordam em relação à guarda, em relação à pensão, tá tudo certo, ou até mesmo pode fazer o processo de pensão separado, mas estão de acordo ali com o divórcio. Então, nesse caso, ele será consensual, e que eu digo que é a melhor forma, que o divórcio consensual ele causa menos dores, um equilíbrio entre, principalmente porque tem filhos, traz aí um equilíbrio para a família. Então, o divórcio consensual, mesmo que ele tenha que ser judicial, ele é a melhor saída, Claro que assim, se não tem jeito e tem que ser judicial, aí a briga sempre é maior, o tempo é maior, também os gastos são bem mais elevados. Então, o que precisa em relação a documentos, Em relação aos documentos, vocês vão precisar da certidão de casamento atualizada e vai também precisar do documento dos filhos, quando tiver filhos, documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço mais recente. Então, são estes os procedimentos, para que você faça um divórcio. E você precisa procurar um advogado da sua confiança, um advogado que não queira só realmente fazer seu divórcio, mas que realmente entenda, o motivo por qual é o divórcio, se está realmente em comum acordo, que um não lesione o outro em relação a partilhas de bens, em relação à pensão, quando um vai ter que deixar a pensão para o outro, às vezes por um determinado período, ou até quando a pessoa quer deixar por tempo indeterminado também. Mas o mais importante de tudo é saber que o advogado ele está lidando com pessoas, pessoas que estão em momentos de fragilidade, porque é um momento de separação. Então, que seja assim, que você escolha uma pessoa que realmente está preocupado com você, E o advogado também que está fazendo o divórcio, ele deve preocupar com o cliente. Ele deve saber que quem está ali diante de você são seres humanos que estão se separando ou que já se separaram e que estão realmente frágeis, Acontecem muitos casos em que eu até consigo conciliar os casais, porque às vezes são coisas mínimas que eles estão se desentendendo, Então, como eu já separei, então eu já sei o que realmente uma separação às vezes traz muitos transtornos, não é algo tão legal, Então fica aí
falando sobre divórcio. É isso que vocês precisam saber, né? Se tiver mais algum questionamento, pode deixar aí abaixo nos comentários. Pode deixar o questionamento, pode fazer perguntas, pode... E se você gostar desse vídeo, se for interessante para você, compartilha ele, deixa um joinha aí. Tem outros vídeos aí também meu no canal que fala sobre sucessões, né? Porque o assunto aqui é sucessões e direito de família, né? Então, assim, no próximo vídeo estarei falando sobre união estável e também gravarei outros vídeos falando sobre pensão alimentícia, principalmente agora nessa época de coronavírus aí. Realmente tá difícil, né? Porque muitas pessoas estão ficando desempregadas, mas o nosso assunto hoje era divórcio. Então, até o próximo vídeo.